pessoal, o que seria a física, certo? É uma área do conhecimento contido nas ciências experimentais, certo? Então veja, hoje em dia se trabalha muito parte teórica também, né? Mas a princípio se utiliza muito a questão da ciência experimental no que diz respeito à disciplina de física, no que diz respeito à física, certo? Porque quando a gente está buscando interpretar qualquer fenômeno físico, certo? Está buscando interpretar qualquer fenômeno físico, a gente busca compreender o comportamento das grandezas físicas que são responsáveis por acontecer determinado fenômeno, certo? Quais são essas grandezas físicas? Eu posso ir citando. Nós temos como grandeza física o tempo, é uma grandeza física, o espaço percorrido ou deslocamento, né? Nós temos velocidade, aceleração, o que mais como grandeza física? Temperatura é uma grandeza física. O que mais que está no nosso dia a dia aí? A gente pode pensar em campo elétrico, campo magnético, corrente elétrica, certo? O que mais? Trabalho, energia mecânica, energia potencial gravitacional, energia cinética. Tudo isso são grandezas físicas, certo? Então, conseguir interpretar as grandezas físicas que fazem parte do fenômeno físico, certo? Quem é responsável por isso? É a própria área da física, certo? E como é que a gente consegue interpretar? Basicamente coletando dados. A gente faz coleta de dados e verifica o comportamento de cada grandeza física, certo? É aquela questão, se vamos pensar que eu tenho um carro, ele está com velocidade constante, certo? A gente tem um aparelho aqui que consegue medir a velocidade do carro. Então, a gente pode pensar na projeção da velocidade com o passar do tempo. Então, em 1 segundo, qual é a velocidade do corpo? É x. Em 2 segundos, ainda continua sendo x. Em 3 segundos, continua sendo x. Então, a gente está diante de um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, aí, se a gente for traçar o gráfico matemático, a gente vê que a curva é uma coisa assim, né? Velocidade, tempo. Então a curva vai ser uma constante, que é paralela ao eixo do tempo. Qualquer valor de tempo, eu tenho o mesmo valor de velocidade. Qualquer valor de tempo, eu tenho o mesmo valor de velocidade. Qualquer valor de tempo, eu tenho o mesmo valor de velocidade. É experimental, certo? Através de dados coletados, a gente consegue ver o comportamento da velocidade com o passar do tempo, certo? Isso aqui é só um exemplo, tá? O que eu faço no laboratório? Eu sou basicamente da área de sistema de fluidos. A gente verifica, né, o comportamento do escoamento do fluido, certo? Por exemplo, a posição de uma determinada área de secção transversal, lá que vai de um lado para o outro, e verifica cada posição com o passar do tempo. Aí a gente vai traçando o gráfico. Alguns gráficos são bem aleatórios, que é difícil de compreender, mas outros se comportam exatamente como um movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado. Então aí a gente vai fazendo ciência, né? Vai fazendo pesquisa aí. Tudo bem? Então basicamente a física, ela é dessa área do conhecimento dentro das ciências experimentais. Tudo bem? Hoje em dia se tem muita teoria, né? Basicamente necessita de evento de grandes proporções para acontecer, porque a energia é muito grande, né? Em pouco tempo atrás se descobriu que de fato ondas gravitacionais existem, só para vocês terem uma ideia, certo? Então, como é que a gente poderia medir essa onda gravitacional? Através de um evento que poderia acontecer a não sei quantos bilhões de anos-luz, né, de distância do nosso planeta, certo? Tudo bem? E que essa onda gravitacional iria chegar aqui em um determinado momento. Então, é um evento que acontece, né, em
muito tempo, mas conseguiram captar a onda gravitacional. E certamente teve uma teoria por trás, certo? Através de cálculo matemático, puramente matemático, abordando todos os postulados dentro da física, toda a mecânica que foi ali incorporada para estabelecer a teoria. Opa, isso aqui significa uma onda. Que tipo de onda é essa? Através de um evento astronômico, através de um evento como uma supernova, por exemplo. Então, isso aqui vai ser denominado de onda gravitacional. Se por acaso alguém medir, isso aqui vai ser denominado onda gravitacional. Tá? Isso vem da teoria de Albert Einstein, certo? Que ele já tinha estipulado aí a existência de ondas gravitacionais. Então, de fato, ela não está somente contida aqui. A gente pode fazer muita ciência teoricamente hoje em dia. Ele tem matemática para isso, como diz o professor que sou isso Rabelo. Tem matemática para isso, para dar na canela, né? Então você pode toda uma vida aí estudar matemática, que você tem coisa para estudar. Tem muita coisa, muita geometria, certo? Que busca interpretar fenômenos de natureza física. Parece redundante, mas existem fenômenos de natureza química, de natureza física, natureza biológica, certo? Através da condição de movimento dos corpos ou das substâncias. Veja, uma das coisas que a física se prende é justamente o quê? A interpretar os movimentos, certo? Porque muitos fenômenos que acontecem tem consequência do movimento de algum corpo ou substância. Então, por exemplo, se eu quiser interpretar furacão, por exemplo, eu tenho que saber toda uma dinâmica do furacão. Tem que saber calcular a vorticidade de um furacão, qual é a pressão que promoveu esse movimento das moléculas, das substâncias ali envolvidas, certo? Então, basicamente, as moléculas estão em movimento. E a consequência desse movimento, certo? A consequência deste movimento gerou um fenômeno físico chamado furacão. Está dando como exemplo, certo? Mas existe um conceito muito maior, que é chamado de quê? Condição de movimento dos corpos. Condição de movimento dos corpos ou das substâncias, certo? Principalmente aqui. Condição de movimento. A gente vai ainda abordar essa condição. A condição de movimento, ela basicamente descreve qual é a condição para que um corpo, uma substância, esteja em movimento. Certo? A gente vai abordar mais na frente, mas eu posso adiantar algumas coisas, né? Por exemplo, eu estou aqui de frente para a câmera, né, transmitindo a aula para vocês. Eu, em relação à câmera, eu estou em movimento ou em repouso? Aí vocês podem falar, você está em repouso. Beleza. Mas em relação ao Sol, veja, todo o conjunto, eu, vocês, planeta, gira em torno do Sol. Certo? Então, eu, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Mas em relação à câmera, eu estou em repouso. Isso é uma condição, certo? Então, a condição de movimento é essencial. Tem muita gente que não compreende, porque é uma definição, certo? Isso é uma definição, é aquela questão. Foi definido, é o que está definido, certo? Então, você tem que aceitar. É uma definição. A condição de movimento, né, é uma definição. Então, você vai verificar se de fato um determinado fenômeno está em movimento ou não. Se está de acordo com a definição, você vai verificar, certo? Dentro da condição de movimento, também estão os fenômenos que estão em repouso, que você considera que está em equilíbrio, certo? Então, existe o equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e o desequilíbrio, certo? Então, qual é a condição de equilíbrio estático? Qual é a condição de equilíbrio dinâmico?
Qual é a condição de desequilíbrio? Tudo isso a gente vai ver, certo? Mas é dentro dessas condições que a gente interpreta os fenômenos físicos, certo? Então, por exemplo, um carro está com velocidade. Por que está com velocidade? Porque está em movimento. Movimento em relação a quem? A mim? Certo? Quem está lá dentro está em movimento junto com o carro? Vai depender também, certo? A gente vai já discutir isso. Também interpreta propriedades físicas, como ondas, cargas elétricas, campos vetoriais, calor. Vou colocar aqui que eu tinha esquecido. O calor, quantidade de calor, certo? Entre outros. Então, à medida que eu for lembrando, eu coloco aqui. Então, veja, a física também é responsável por interpretar tais propriedades, né? O que é uma onda sonora, certo? Ela está em movimento? Está em repouso? Não, ela está em constante movimento, porque a onda é uma perturbação no meio, né? Então, é uma propriedade. A carga elétrica é uma propriedade. O campo vetorial é uma propriedade. O calor é uma propriedade. Você consegue enxergar a onda sonora? É uma coisa muito abstrata, né? A carga elétrica. O que é carga elétrica? Certo? Quando você chegar lá na frente, você vai se surpreender que a corrente não é através do movimento, teoricamente, né? Através dos movimentos elétricos. Claro, depende do movimento desses elétrons, ordenado. Mas a corrente elétrica é a consequência desse movimento. Então a gente define o que é uma carga positiva, certo? Que é muito abstrato, é uma coisa que não é palpável, né? Um campo vetorial. A gravidade existe, mas você sente a gravidade? É uma coisa bem abstrata, é uma propriedade. E a física tenta esclarecer isso para você, certo? O calor. O que é o calor? Você sabe, você consegue sentir a temperatura? Consegue, certo? Tem células para isso, né? Mas o calor também é algo muito abstrato, certo? O aumento de temperatura, a radiação que chega, está relacionada com a temperatura? De que maneira? Então a física ela tenta interpretar todos esses fenômenos físicos. Tudo bem? Então, veja. Vou tentar fazer um diagrama aqui. Se eu tenho um fenômeno físico, vou colocar FF. Fenômeno físico. Então, o que eu tenho aqui, eu quero interpretar o fenômeno. Interpretar o fenômeno, pegando informações daqui, certo? Levando de volta os dados coletados. Então, aqui você vai o quê? Verificar quais são as grandezas físicas. Grandezas físicas. E aqui o que vai retornar para você é o que? Coleta de dados. Mas você também pode tirar de algum lugar. Pode tirar, por exemplo, só teoricamente, né, hoje em dia. De todo mundo aqui dentro da matemática. Certamente, para que você possa interpretar essas grandezas físicas, a matemática está aqui. Certo? A matemática está aqui dentro. Então, para você interpretar um fenômeno físico, você tem que saber matemática. Porque você precisa coletar os dados, precisa medir, certo? Saber de como que pode medir e interpretar cada resultado, certo? Então, é a discussão que nós tivemos. Você tem alguma lacuna, você tem dificuldade de ler na matemática, então o primeiro passo a ser feito é preencher essa lacuna. Tem que saber somar frações, saber montar um sistema de equações, solucionar
uma equação simples. Por exemplo, se eu tenho x igual a 2 vezes y, se y for igual a 3, quanto é que vai ser o valor de x? Aí, professor, você está de brincadeira, né? Mas tem gente que não sabe fazer isso, certo? Quanto é o valor de x, pessoal? Alguém, por favor, quanto é o valor de x? Se o y é 3, o x vai ser quanto? 6. Certo? Tem gente que não sabe fazer isso. Então, é procurar preencher as lacunas. Certo? Quais são os pontos? Tá? Veja, eu costumo logo colocar dessa forma para a gente diferenciar uma grandeza da outra. Certo? O que é uma grandeza escalar dentro da física? Trata-se de uma grandeza às quais não podemos atribuir direção e sentido, certo? Ou seja, existem grandezas físicas que possuem direção e sentido, e existem grandezas físicas que não possuem direção e sentido, certo? Basicamente é isso, tá? Exemplo de grandeza que não possui, a gente não consegue atribuir a ela uma direção e sentido. Veja, vamos pensar que o tempo é uma grandeza escalar ou vetorial. Vou colocar ele aqui, mas a gente pode interpretar. Por exemplo, eu posso dizer que neste momento é 15 e 13 para a esquerda, 15 e 13 para frente, 15 e 13 para cima. Você já ouviu falar esse termo assim? Que horas são nesse momento? É exatamente 10 horas para frente, ou 10 horas para a esquerda, 10 horas para cima. Vocês já ouviram falar de uma expressão como essa? Não. Ou seja, o tempo não precisa você atribuir ao tempo direção e sentido, certo? Então o tempo é uma grandeza, o quê? Escalar. Tudo bem? A massa. Eu posso dizer que eu vou lá na balança, eu vou medir minha massa, aí eu chego lá, deu 85 quilogramas. Só que para onde? Para a esquerda? Para cima? 85 quilogramas para baixo? 85 quilogramas para o lado ou para frente? Não existe. Eu não posso atribuir a massa direção e sentido. Certo? Então a massa também é uma grandeza escalar. Tudo bem? Qual é outro exemplo que a gente não... outra grandeza física as quais não podemos atribuir a ela direção e sentido? Por exemplo, temperatura. A gente pode dizer, a gente pode atribuir a ela direção e sentido, sim ou não, pessoal? Posso dizer, vocês assistem lá a televisão de vocês, aí vocês estão assistindo o jornal, né? Aí a pessoa lá que está trabalhando com o tempo, né? Previsão do tempo. Vai chegar a 30 graus Celsius aqui na região de Tucuruí. Vamos pensar assim. Mas é 30 graus Celsius para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Ele fala dessa forma? Sim ou não, pessoal? Não. Por quê? Por que ele não fala assim? Porque a temperatura ela é uma grandeza escalar. Não precisa atribuir a ela direção e sentido, certo? Temperatura.
certo? Então veja, existem várias grandezas físicas às quais não podemos atribuir direção e sentido. Tudo bem? À medida que a gente vai... Eu posso colocar aqui que é bem mais matemático a questão do volume, né? Mas a gente pode considerar uma grandeza física. O que mais? Deixa eu pensar aqui. O fluxo. O fluxo é considerado uma grandeza física. A energia. Energia é uma grandeza física. Escalar, certo? Consegue atribuir direção e sentido. Tudo bem? Basicamente, quando a gente consegue atribuir direção e sentido, a gente tem que sempre pensar em uma seta, certo? Sobre a grandeza física. A gente vai chegar lá. Agora vamos ver grandezas as quais a gente consegue atribuir direção e sentido. Direção e sentido. Dá um exemplo aí de grandeza física, pessoal. Vocês conhecem alguma? Direção e sentido. Velocidade. Exatamente. Velocidade. Então aquela situação, né? Um carro está em velocidade o quê? Para frente. Pode ser. Está em velocidade para trás. Pode. Ou então o corpo está caindo com velocidade o quê? Para baixo. Deixa eu pegar aqui. Então é uma grandeza física as quais podemos atribuir direção e sentido. O que mais, pessoal? A força é uma grandeza física vetorial? Sim ou não? Força aplicada. Por exemplo, eu posso aplicar uma força para frente, né? Aqui na parede, para frente. Posso aplicar uma força para cima. Posso aplicar uma força para baixo. Posso, né, pessoal? Uma força para trás. Posso aplicar. Então a força é uma grandeza vetorial. Olha só. Interessante, né? O campo gravitacional é uma grandeza escalar ou vetorial? Por quê? O campo gravitacional. Só interpretar, né, pessoal? Então veja, o campo gravitacional, ele acontece como? O campo gravitacional, ele age o quê? Sobre a superfície, sobre nossa superfície, ele age de cima para baixo. Então tudo que é elevado, ele vai promover uma ação de cima para baixo. Chega lá na frente, a gente vai entender que o campo gravitacional ele é central, né? Ele age de acordo com a configuração de massa, certo? Então o planeta aqui, o campo gravitacional, ele age dessa forma aqui. Então por isso que se a gente está bem aqui, o carinha está lá embaixo e não vai embora, certo? Porque o campo gravitacional ele age em direção ao centro do planeta. Ah, ele tem uma direção? Tem, então é uma grandeza vetorial. Gravitacional. Certo? Tudo bem? E assim, existem outras grandezas físicas às quais podemos atribuir direção e sentido, como por exemplo a aceleração. Aceleração, né? O carro pode estar acelerado para frente, pode estar acelerado para trás, para o lado, para o outro. Pode estar em movimento acelerado, movimento circular uniforme, né? Tem aceleração, todo tipo de movimento, né? Circular tem aceleração.
A gente vai ver isso com detalhes também. Entre outros, né? À medida que a gente vai lembrando, a gente vai discutindo, tá? Então, basicamente, existem esses dois tipos de grandezas. Umas grandezas físicas, a gente não consegue atribuir direção e sentido, não é necessário, né? São grandezas de natureza escalar, certo? Elas são escalares. E existem também grandezas às quais podemos atribuir direção e sentido. Essas grandezas físicas, elas são conhecidas como grandezas vetoriais. É uma grandeza vetorial. Tudo bem?